Olá pessoal, tudo bem? Então, chegamos ao nosso último vídeo, né? A nossa quinta aula da semana de ECG normal. Meu nome é Heraldo Moraes, sou cardiologista, sou eletrofisiologista e sou o criador desse método ECG 3P de ensino de eletro, que tem revolucionado aí, o pessoal tem gostado bastante e você aprende eletro de forma definitiva, porque a minha intenção não é te ensinar nenhuma decoreba, nenhum macete de decoreba, e sim te explicar para você entender como é que funciona o eletro, para você nunca mais esquecer na sua vida. Então, hoje nós vamos fazer um treinamento de tudo que a gente aprendeu durante a semana. Então, a gente vai rever como falar mal antes de falar bem do eletro, aplicar o método Hackest, e tudo isso a gente vai conseguir fazer numa plataforma de simulação. Então a gente entra, né, no nosso curso, além de todas as ferramentas que a gente oferece para o aluno, tem um simulador que você entra com seu login e senha, você tem vários exames, como se você fosse um cardiologista, você tivesse que entrar e laudar esses exames. Chama eCard a plataforma. Então quando você entra no eCard, tem uma fila de exames, vou mostrar para vocês aqui, ó, uma fila de exames para ser laudados, né? Então, como se você realmente estivesse trabalhando com telemedicina, laudando eletro, né? Que é o que a gente faz no nosso dia a dia. Uma coisa, pessoal, todos os exames que estão aqui são exames de vida real, tá? São pacientes reais que aconteceram mesmo. Eles foram, esses eletros foram, esses laudos foram emitidos por um cardiologista. E aí nós transformamos isso numa plataforma de ensino, então você está anonimizado ali, o nome do paciente, ele entra, vê os dados clínicos, vê o eletro, faz o laudo e depois que o aluno emite o laudo, ele recebe uma forma de, aqui na pesquisa avançada, ele consegue comparar, né, o laudo que ele fez com o laudo que o médico fez originalmente, né, na vida real. Então isso aí é uma forma de treinamento muito bacana. E aí o aluno me dá um feedback quando ele precisa, ele me manda aqui por e-mail, ó, eu recebo um e-mail dizendo, olha professor, esse laudo aqui, o médico o cardiologista laudou diferente e tal, e a gente discute esse laudo depois, é muito bacana, tá bom? Então, clica aqui no coraçãozinho, ó, eu vou fazer uns 5 exames com vocês aqui para vocês verem como é que é, tá? Clica aqui no coração, então vamos lá, eu tenho um paciente aqui de 37 anos, do sexo masculino, certo? E ele é hipertenso, ele é obeso, tá? Ele tem sintomas de dispneia e dor torácica, tá? Então, eu clico aqui no ECG, já vem para a tela do ECG, né, das 12 derivações, na horizontal, né, que é a paisagem, como eu disse para vocês, que é o mais comum, e o D2 longo aqui, tá vendo? Ó, tem uma gravação de D2 longo. Então, falando mal primeiro, é um exame relativamente mal gravado. Por quê? Porque a linha de base está meio tremida. Provavelmente, como a linha de base tremida é D1 e AVL, e D3 e AVR, provavelmente isso aqui é alguma interferência, ou o paciente se mexeu, ou ele tremeu ali, teve um tremor de musculatura, ou o aterramento da sala não estava legal. Porque em V1 também tá meio ruim, ó, então deve ser questão de aterramento. De qualquer forma, turma, dá para laudar. Vamos falar mal, mas ó, não é um exame que precisa ser descartado para repetição, tá certo? E aí quando eu olho esse eletro, bato o olho nele, depois de falar mal, eu vou aplicar o Hackest, né? Primeira coisa do Hackest é o R, o ritmo. Então, o ritmo é sinusal. Bom, se tiver positivo em D1 e positivo em AVF, pronto. Posso dizer que é ritmo sinusal sem sombra de dúvida. E é o que aconteceu, né? Veja, onda P nitidamente positiva em D1, nitidamente positiva em AVF, então ritmo sinusal. A condução AV. Condução AV a gente tem que medir, né? Então, no olhômetro aqui, é lógico, nós vamos medir depois direito, mas no olhômetro eu tenho menos do que 5 quadradinhos, tenho menos do que um quadradão. Então a condução, o intervalo PR, ele nem é curto nem é longo, ele é normal, certo? Então vamos pro, já fizemos o A, então vamos para o Q. O Q do QRS, veja, é uma amplitude de R que está subindo, né, de V1 até V6. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, V2 e V3, teoricamente, V2 está maior que V3. Aqui poderia ser uma inversão de eletrodo de V2 com V3, mas o que fala contra a inversão é que você tem uma fase negativa, que é a onda P bifásica,
que é mais comum em V1 e V2 do que em V3. Provavelmente aqui foi mal colocação de eletrodo. O eletrodo de V2 e V3 está mal posicionado no tórax do paciente, tá? Mas isso também não impede a visualização, né? Então o QRS ele tem uma amplitude bacana, ele não tem baixa amplitude, ele tem um crescimento de onda R aqui, né? Apesar de não estar tão amplo aqui, mas é normal, não está fora dos padrões da normalidade. E o eixo elétrico, que é o E, né? Depois do Q a gente vai para o E, que é o eixo elétrico. O eixo elétrico ele está positivo em D1, ele está negativo em AVF, então está um pouco desviado para a esquerda, né? Ele está positivo em AVL aqui, ó, positivo em D2, negativo em D3, ou seja, ele está um pouquinho desviado para a esquerda, mas ele não chega a ultrapassar, né, o menos 30, ou seja, ele ainda está dentro do eixo cardíaco normal, tá certo? Então, quem ainda tiver dificuldade nisso, pode depois treinar, vocês vão ver que esse eixo elétrico é normal. E o segmento ST teria que medir também, mas passando uma linha imaginária aqui em V4, que está bem nítido de ver, o intervalo TP, eu vejo que não tem. Às vezes tem um suprim ascendente de 1 milímetro aqui, mas nem é considerado alteração. Tá bom? Nem dá para levar isso em consideração. E é isso, aí vamos conferir? Vamos, a gente clica numa derivação qualquer, nesse caso aqui eu cliquei em V3, desculpa, e aí em V3 eu posso posicionar aqui meus marcadores e automaticamente ele vai me dando aqui a frequência cardíaca, né? Ele vai me dando, eu posso usar tanto atalhos de teclado quanto o mouse, né? Eu prefiro usar o atalho de teclado, que eu acho que fica mais... precisa, né, a medida aqui e aqui no início da P. Então vejam, ó, ele já me deu a frequência cardíaca, está um pouco acelerado, 110, o intervalo PR 165, o intervalo QT e o QT corrigido, né, tá menos de 470, tá ok. O QRS está 105, então está no limite do normal. E o ST 0,18, a gente só dá valor nesse ST quando está acima de 1 ou preferencialmente 2 milímetros, tá bom? E é isso, aí a gente confirma aqui as marcações e vai para o resultado. Aqui eu tenho uma árvore de diagnósticos onde eu posso revisar todos os critérios eletrocardiográficos, caso eu tenha alguma dificuldade. A gente tirou isso aqui da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de diretriz de eletrocardiografia. Então, ó, veja bem, ó, eu tenho todos os laudos aqui possíveis e imagináveis de um eletro, e ainda tenho aqui o outros, né, que é tipo uma miscelânea de alterações mais raras, e ainda aqui na observação eu tenho texto livre que eu posso colocar o que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar assim: achei esse exame difícil, por exemplo, certo? E aí uma vez que você clica aqui em enviar laudo, deixa eu tirar a minha câmera daqui para vocês verem. Tem um botão aqui enviar laudo, tá vendo? Então enviar laudo, na hora que eu clicar em enviar laudo, pronto, ele já vai ser enviado aqui para pesquisa avançada. E aqui na pesquisa eu já tenho ele e eu consigo, clicando na lupa, eu consigo ver aqui o meu laudo, o laudo que eu dei e o laudo que o médico deu na hora da vida real ali, na hora que ele estava fazendo a confecção do laudo. Certo, turma? Bom, é isso, né? Eu vou fazer mais uns 2 aqui para a gente ir treinando, para vocês terem um pouquinho mais de degustação aí desse nosso simulador, mas mostrar para vocês, pessoal, que independente disso, vocês podem pegar qualquer eletro, independente aqui do simulador, e fazer o Racast, aplicar o Racast e pronto, resolvido o problema do eletro, tá? Então vamos lá, é um paciente feminino, 31 anos, de alterações, ela não tem nada, ela só colocou controle nos sintomas, então não está sentindo nada. E aí vamos lá, vamos ver o que essa moça de 31 anos tem aqui no eletro. Vamos falar mal primeiro, né, pessoal? Um exame mal feito, ó. Por quê? E por que eu coloco o exame mal feito no nosso simulador? Porque é a vida real, pessoal. Não adianta vocês treinarem em eletro de livro. Vocês não vão ter eletro de livro na vida real, entendeu? Então já tem que treinar no difícil. Então vejam,
Tem linha de base muito alterada, aqui ó, D2 longo mostra bem, as precordiais também elas estão com uma linha de base descendo, ó, tá vendo? Isso não é legal para a interpretação do eletro, principalmente para ver supra e infra, mas isso é porque o paciente não parou quieto, né? O paciente mexeu, né? Às vezes a pessoa deixou de explicar direito como é que era o exame e a pessoa se mexeu na hora. Tanto que aqui em D2 ó, tem até uma onda aqui antes da onda P que é artefato, ó, D3 também é artefato, tá vendo? Ó? Isso acaba confundindo a gente. Mas falando mal, mas falando bem, dá para resolver o problema do paciente, não precisa repetir esse exame, por quê? Porque via de regra, aplicando o Raquest, a gente não vê nenhuma grande alteração preocupante nesse paciente. Então vamos ver V3, por exemplo. Tá uma derivação boa de fazer medida. Vamos pegar V4 aqui. E aí a gente faz as medidas que são necessárias. Então, pegou V3 aqui, vamos pegar V4. Isso. Então V4, ó, V4. Eu coloco aqui os marcadores, calculo a frequência de 62 está normal. Onda P, QRS, ST, final da onda T. Pronto. E aí o que nós temos? Nós temos um PR normal, um QRS normal, um ST desconsiderado e um QT corrigido também normal, ou seja, exame normal. Claro, aplica o Raquest, ó, positivo em D1, positivo em AVF, tá? A condução AV nós já vimos aqui nas medidas que deu normal, 140. Lembrem que o normal é de 120 a 200. O QRS também, você tem uma progressão boa da onda R, de V1 até V6. O eixo elétrico está normal e o segmento ST não tem infra nem supra, certo? Então já posso tranquilamente vir aqui no laudo e dizer que esse paciente tem um laudo normal, certo? Confirmo as medições, coloco o laudo normal e depois eu vou lá comparar. Perfeito, turma? Vamos fazer mais um para a gente encerrar também para não ficar tão longo. Mas é só para dizer para vocês que essa é uma plataforma que o pessoal está gostando bastante, está usando muito e é muito bacana para treinamento, né? Eu acho que não tem nada parecido, nem na internet, nada, porque o máximo que você tem na internet às vezes é um quiz que bota lá o eletro só para você dar o laudo, enfim. Aqui não, aqui você vai trabalhar mesmo como se fosse vida real. Então vamos lá, pessoal, vejam, é uma paciente feminina, 45 anos, síncope, sintomas de síncope e observação, arritmia, né? Então, tá vendo? É vida real, pessoal. Isso aqui alguém escreveu, um técnico, alguém que foi fazer o exame escreveu errado, continua errado lá, arritmia, mas a gente sabe que o paciente tem um histórico de arritmia. Vamos ver o que essa mulher tem então, 45 anos, vejam. Vamos falar mal? Vamos. Tá bem, a linha de base também está bem alterada, veja em D2 que o paciente se mexeu também, né? Precisa repetir esse exame? Não. Por quê? Porque dá para ver, né? Dá para interpretar bem as alterações. Vamos aplicar o Raquest, porque se o Raquest não tiver alterações muito importantes, a gente pode aproveitar esse eletro sim, o paciente não precisa repetir. Então tem onda P positiva em D1, tem onda P positiva em AVF, ritmo sinusal. Se você está com qualquer dificuldade, pessoal, volta e assiste as outras aulas, tá? Porque não adianta assistir essa aula aqui sem ter o conhecimento que a gente ensinou para vocês nas outras aulas, né? E se ainda tiver dificuldade, eu recomendo fazer o curso, né? Mas enfim, a condução AV é uma condução normal, o QRS também tem uma progressão boa de onda R, o eixo também é normal, não tem desvio de eixo, não tem nenhuma alteração e o segmento ST parece ter um supra bem pequenininho aqui em V3, mas ele não contempla mais do que uma derivação, ó. Então, quer dizer, não tem que levar em consideração e também eu acho que ele não dá mais do que 1 milímetro. Tá bom? Vamos pegar esse V3 para fazer as medidas, que aí a gente já tira essa dúvida. Então, coloquei aqui o 1, o 2, o 3 e o 4. Né? A frequência cardíaca de 65, a onda P aqui, QRS aqui, opa, S aqui, ST aqui e a onda T aqui, certo? Então, perfeito.
o que nós temos? Um PR de 665, um QT normal, 370, um QRS também no limite de 100 e um ST exatamente de 1 milímetro, mas só em V3, então não é considerada alteração. Beleza, pessoal? Então o eletro normal também, né? E aí, pessoal, fica mais bacana ainda quando a gente começa as alterações, né? A gente vai colocando sobrecarga, bloqueio de ramo, bloqueio AV, Supra, Infra, FA, Flutter. Nós temos o exemplo de todos os eletros possíveis e imagináveis dentro da possibilidade de alterações, tá? Então é muito bacana para treinar. A gente está com muitos alunos aí já fazendo e aproveitando, então é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês, era justamente essa nossa ferramenta, mostrar que o curso é bem completo, bem bacana, e recomendo a todos que têm interesse em ECG que acompanhem os nossos canais, tanto o Instagram quanto o YouTube, que a gente está colocando muito material lá. A ideia é colocar cada vez mais, a gente tira dúvida, tem quiz semanal, tem live, a gente está entrando ao vivo toda semana também, então fiquem à vontade, tá? Eu estou à disposição de vocês e um grande abraço. E agradecer, né, claro, por terem participado dessa semana de ECG, que foi muito proveitosa e muito engrandecedora para todos nós. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Até mais!